Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de ciências dessa semana, dia 14/7/2020. Hoje nós temos uma aula especial, uma aula sobre o coronavírus. Sei que existem muitas informações, nós já estamos por dentro de muita coisa, mas quanto mais informação tivermos, melhor para todos, não é? Então hoje nossa aula de ciência é sobre o coronavírus. Até o momento, a Covid-19, que é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, já matou mais de 470 mil pessoas e infectou mais de 9 milhões em todo o mundo. O Brasil já tem mais de 1 milhão de casos confirmados pelas autoridades de saúde e mais de 50 mil mortes, mas sabe-se que esta cifra é muito maior. Coronavírus ou Covid-19. É um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com um impacto importante em termos de saúde pública, como a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada em 2002, e a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012. Por que a doença foi batizada de Covid-19? CO significa corona, VI vem de vírus e D representa doença. O número 19 indica o ano de sua aparição, em 2019. Esse nome substitui o de 2019 nCoV, decidido provisoriamente após o surgimento da doença respiratória. O novo nome foi escolhido por ser fácil de pronunciar e não ter referência estigmatizante, ou seja, com a marca, uma culpa, uma mancha, onde condena um país ou uma população em particular. Como surgiu o coronavírus? O misterioso novo coronavírus que causa a infecção Covid-19 surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na China, e os primeiros casos da infecção parecem ter acontecido de animais. Para pessoas. Isso porque os vírus da família coronavírus afetam principalmente animais, existindo quase 40 tipos diferentes desses vírus identificados em animais e apenas 7 tipos em humanos. Além disso, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados num grupo de pessoas que estiveram no mesmo mercado popular da cidade de Wuhan, onde eram vendidos vários tipos de animais selvagens vivos, como cobras, morcegos e castores, que poderiam ter estado doentes e passado o vírus para as pessoas. Como é feito o diagnóstico do novo coronavírus? O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios com potencial de aerosolização, que é a aspiração de vias aéreas ou indução de escarro. É necessária a coleta de 2 amostras na suspeita do novo coronavírus. Qual exame detecta o coronavírus? Para detectar a doença, é necessário realizar os exames de biologia molecular, que detecta o RNA viral como o RT-PCR. E como são os testes rápidos que detectam o coronavírus? Diante da demora e da falta de insumos para testes que detectam o vírus, uma alternativa que vem ganhando força e que foi útil no controle da Covid-19 nos países asiáticos são os kits para testes rápidos, que chegaram ao Brasil.
Diferente do RT-PCR, a maioria desses testes utilizam sangue para procurar por anticorpos produzidos pelo organismo após o contato com o vírus, como você pode ver nas imagens. Como o coronavírus se transmite? A transmissão do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque, abraço ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Pessoas a menos de 1,5 metro de um indivíduo infectado correm maior risco de inalar essas gotículas. Quais são os sintomas do coronavírus? Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, como febre que não cessa com remédio, tosse seca ou com catarro e dificuldade para respirar. Outros sintomas que podem aparecer são fadiga, dor articular, arrepios, náusea, vômito, nariz entupido, tosse com sangue, olhos inchados, perda de sangue, olhos inchados, perda de olfato e ou paladar, dores na caixa torácica, problemas de pele com urticária ou frieira nos dedos dos pés, além de problemas neurológicos. Esses sintomas são normalmente leves e podem progredir. Muitas pessoas infectadas não desenvolvem os sintomas nem sentem-se mal. Cerca de 80% dos casos se recuperam sem tratamento especial. No entanto, 1 em cada 6 casos tem grave falta de ar. Idosos, pessoas com diabetes, pressão alta e outros problemas cardiovasculares são mais suscetíveis a desenvolver sintomas sérios. Os médicos também têm notado que muitos pacientes sofrem com a formação de coágulos sanguíneos, AVCs e problemas cardíacos. Posso espalhar o coronavírus mesmo sem sintomas? Sim. Às vezes, esse tipo de transmissão é chamado de disseminação pré-sintomática, o que significa que cada uma pessoa continuará desenvolvendo sintomas. Em outros casos, conhecido como disseminação assintomática, em que um indivíduo nunca desenvolve sintomas, mas ainda pode ser contagioso. A disseminação assintomática pode representar até 1/4 das transmissões do vírus. E segundo o CDC dos Estados Unidos da América, do vírus. E segundo o CDC dos Estados Unidos da América, cerca de 35% das pessoas infectadas são assintomáticas. Um estudo da revista Nature, publicado em abril, descobriu que pessoas com queixas menores, como tosse leve, dor de cabeça, febre baixa, são mais contagiosas nos estágios iniciais de sua doença, logo antes do início dos sintomas ou nos primeiros dias. Como se prevenir e evitar o coronavírus? Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como o álcool em gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo ou com o antebraço. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Evitar abraço. Limpar e desinfetar objetos tocados por pessoas contaminadas. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Manter distância de até 1,5 metro das pessoas. Profissionais de saúde devem utilizar medidas de prevenção padrão de contato e de gotículas, como máscara cirúrgica, luvas, no caso nós conhecemos como intubação. Quando a pessoa é considerada curada, como não há testes suficientes para mostrar se os pacientes estão mesmo livres da doença, não apresentar mais os sintomas tem sido o critério para definir a recuperação. É claro que,
Se é observado os exames de sangue, os marcadores de inflamação, se estão melhores, mas o que importa mesmo é a melhora clínica. Se não existir mais nenhum sintoma, aí sim é considerado curado. Como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Algumas pessoas que foram internadas devido à doença e conseguiram sobreviver, né? Conseguiram ficar boas e saindo do hospital. E aquela felicidade tanto da pessoa como dos médicos que a trataram, como os enfermeiros, como todas as pessoas, né, que trabalham no hospital, certo? E aqui, para terminarmos nossa aula sobre o coronavírus, deixo essa mensagem para vocês. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar. Que depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos. Então, aqui se encerra a nossa aula sobre coronavírus. Que poderiam jogar no ar gotículas contaminadas ao falar, por exemplo. A máscara, então, funcionaria como uma barreira física para essas partículas maiores, como você pode ver nas imagens. Distanciamento social. Distanciamento social são um conjunto de medidas que visam o afastamento das pessoas, a fim de evitar a propagação de uma doença facilmente transmitida. Doenças que podem causar epidemias, mas não são transmitidas de uma pessoa para outra, como a dengue. Não necessitam da adoção das medidas de distanciamento. Em uma situação de distanciamento social, recomenda-se, por exemplo, o fechamento de escolas, universidades, igrejas e estabelecimentos não essenciais. Além disso, a adoção de home office por aqueles serviços que permitem essa modalidade de trabalho é recomendada. Então, aqui mais imagens do distanciamento social, 1,5 m. Distanciamento social, pandemia e a quarentena de Covid-19. O termo pandemia refere-se a uma situação em que a ocorrência de uma determinada doença infecciosa não ocorra apenas em uma determinada localidade, espalhando-se por diversos países e em mais de um continente, com transmissão sustentada entre pessoas. A transmissão sustentada, a saúde, deve utilizar medidas de prevenção padrão de contato e de gotículas, como máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção. Quem deve fazer uso de máscara de proteção? O uso de máscara de proteção é uma medida essencial para a proteção do sistema respiratório em diversas ocasiões, como é o caso de trabalhadores expostos a agentes físicos, como poeira, químicos como substâncias tóxicas e biológicos como vírus, sendo assim um equipamento de proteção individual, conhecido por EPI. Além disso, o uso de máscara é recomendado para pessoas que sejam portadoras de doenças que possam ser transmitidas vias respiratórias. Pessoas que cuidam de doentes também devem usar máscara como forma de prevenir-se do contágio da doença, ou seja, todas as pessoas que saírem nas ruas. Quando usar máscara? Sempre que sair de casa. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde recomendam que até pessoas sem sintomas usem máscaras ao sair de suas casas para ir ao mercado ou à farmácia, já que um grande número de infecções acontece a partir de pessoas assintomáticas, que poderiam jogar no ar gotículas contaminadas ao falar, por exemplo. A máscara, então, funcionaria como uma barreira física para essas partículas maiores, que não esteve nos países com registro da pandemia, certo? A doença a outro indivíduo que também não esteve em tais países. A pandemia ocorre quando uma determinada doença apresenta distribuição em diversos países, em mais de um continente. Já a quarentena é a intervenção epidemiológica para restrição do movimento de pessoas e bens com intenção de prevenir a dispersão
de doenças infecciosas e pestes. Ficar dentro de casa mesmo. Distanciamento social e nossa saúde. As medidas de distanciamento social mostraram-se efetivas em alguns locais do mundo na contenção da Covid-19. Elas foram importantes, por exemplo, para frear o número de casos em Wuhan, na China, local onde os primeiros casos da doença foram identificados. Devido à eficiência delas, a Organização Mundial de Saúde defende que o distanciamento deve ser adotado nessas circunstâncias. O distanciamento social pode afetar diretamente nossa saúde, expondo-nos a situações de grande estresse, ansiedade e depressão. Portanto, é importante que durante a redução do contato com outras pessoas, mantenhamos-nos afetivos e cuidemos da nossa saúde mental. Que é lockdown? Em situações em que o distanciamento social não é suficiente para controlar uma situação de emergência, como uma pandemia, surge o chamado lockdown, que se caracteriza por ser uma versão mais rígida de distanciamento. A palavra é um termo em inglês que pode ser traduzido como confinamento. No lockdown, todas as atividades não essenciais ficam proibidas pelo Estado e até mesmo a circulação de pessoas torna-se controlada. Nesses casos, as pessoas que não trabalham em serviços essenciais estão autorizadas a sair de suas casas apenas para as atividades consideradas essenciais, como comprar alimentos, medicamentos e ir ao hospital. O descumprimento das regras pode acarretar multas. Coronavírus tem cura? Como é o tratamento? Sim, mas não existe um remédio específico. No caso do novo coronavírus, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo, o uso de medicamento para dor e febre, no caso antitérmicos e analgésicos, uso de umidificador no quarto, ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. Caso você tenha sintomas e eles progredirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento.